Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 18 de agosto de 2025, né? Uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa aí tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado. Tu tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o hack, desfazendo toda a obra das trevas. Eu que nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Desculpa, a palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 15. O Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária da Girobane, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Senhor Deus, que eu diminua sempre, 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 para a honra e glória do seu nome, Jesus. Amém? Então vai estar falando aqui, o Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim, aí Deus muda a história, né? Ele vem nos 2 e diz assim: Olha só, igreja. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não popem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumento. E aí ele diz assim: Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saiu, foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se e saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Então a igreja tem toda uma história. Samuel vai, né, dá uma ordem, né, dá uma ordem para que destrua tudo, né? Todos tudo que pertencia aos amalequitas, né? E aí, aquele povo queneu vivia ali no meio deles. Então, assim, ele falou assim: não vou matar vocês, né? Então vocês saiam, né? Daqui do meio para vocês não serem destruídos. Então, foi uma ordem de Deus, né? Dada para Samuel, teria que ser, né, seguida ao pé da letra. E aí diz assim que no 7, Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Igreja, ele fez a metade, ele não cumpriu o que Deus havia dito. Aqui ele errou, ok? Por quê? A palavra diz assim, ó. A palavra vai dizer aqui ó, ai, desculpa, é que eu tenho mania de caneta. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sul e ao leste do Egito. Aí diz no 8, capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Então, assim, ele capturou, ok? Mas, aí diz assim, olha só o que acontece. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos bezerros gordos e cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Aos olhos dele era desprezível e inútil, mas eles pouparam alguma coisa. Mas Deus disse assim: não os poupem. Não era para poupar nada. Então, foi uma ordem de Deus, né? E ele não fez conforme o Senhor havia dito, ok? Então, ele simplesmente, ele desacata a ordem de Deus. Desacatou, né? Desacatou. E aí diz assim E aí o que acontece? Aí a palavra vai dizer, né? Que eles pouparam, né? E não era para poupar, era para estragar tudo o que havia dito. E aí diz assim no 10, então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite.
De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em própria honra, e depois foi para Gilgal. Olha só, olha, ele monumento para ele mesmo, você tá entendendo? Narcisismo puro, né? E quando Samuel encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu seguia as instruções do Senhor. Mentira. Não seguiu. Versículo 2 e 3 e 8 e 9. Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelha é essa que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugidos de boi é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados trouxeram dos amalequitas, né? Aqui, ó. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Não, gente, não tem lógica. Deus, igreja, foi muito direta, né? O que Deus falou para ele fazer. Então, ele não tinha que ter poupado nada. Vamos seguir. Samuel disse: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor falou esta noite. Ele não imaginava, né? Ele não imaginava que ele ia colher, né? Colheita. Olha só. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreiro contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sob o despojo e fez o que o Senhor reprova? Você tá entendendo? Igreja, ele, né? Tem nem palavras. Nossa, muito forte. E disse Saul: Mas eu obedeci o Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Ei, peraí. Mas por que você trouxe a Gag? Como assim? Não era para trazer a Gag. Não era. Oh, Rabandaia Sou decai. Né? Ordem de Deus é ordem de Deus. Entendeu? Meu Deus. Aleluia. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o Deus. Não, sacrificaria a Deus por quê? Né? Mas por quê? O sacrifício não era para ele, viu o versículo 12? Vê o versículo 12. O que ele falou no versículo 12? De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Primeiro, ele foi fazer aquilo para massagear o seu ego, depois que ele vai para Gilgal, ok? Então, há uma inversão de valor. Primeiro eu, depois Deus. Naia chorebidecoma naira manda sai, né? Primeiro eu, segundo Deus. Então, ele errou aqui totalmente, ok? Então, o que acontece, né? Não teve um arrependimento, igreja. Mas olha, ele guerreou. Ele foi pra guerra, mas ele não fez o que Deus havia dado. Então, ele não foi honesto nas suas declarações, nem as suas instruções foram verdadeiras. E aí Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que obedeça? Né? Então, e a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Gente, olha isso. Igreja, Deus, ele não quer sacrifício de tolo, de jeito nenhum. E aí continua. Igreja, isso é muito forte, né? A gente vê que Samuel, ele quer dizer que o sacrifício não é importante. Não é que o sacrifício não é importante, mas a ordem de Deus, ela tem que ser cumprida à risca. Arabandaia decai, né? Por quê? O sacrifício, sim, é importante, desde que seja feito de forma correta para o povo de Israel. Não era para qualquer maneira. Ai, chorei, badeco. E a rebeldia dele, né, foi algo terrível, né? E aí diz no 23, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Então, assim, ele foi uma pessoa soberba, querendo ou não, né? Primeiro eu, né, vou montar o meu altar, né? E depois eu vou fazer aquilo que Deus, né, quer. Então, igreja, ele foi totalmente na Yasou Decai, né? Fora da casinha,
né? Vamos dizer assim, fora da casinha. E aí, quando ele vê isso, né? E aí ele vê essa situação, ele vê que o que ele fez o levou à morte, né? Uma morte o quê? Física, né? Igreja, é muito triste, porque quando o Espírito do Senhor sai de um homem e de uma mulher, é uma morte terrível, né? E aí, o que que acontece? No 24, pequei de Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Tive medo de quem? Dos soldados. De novo, ok? Anteriormente, ele havia feito a mesma coisa por causa dos soldados, e agora, de novo, ok? E aí, por causa do quê? Do povo, da popularidade, né? Queria estar engajado. Gente, não dá. As coisas de Deus não tem engajamento, tá? Não tem, nosso engajamento é no céu, não é na terra. Agora, eu te imploro, perdoa o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Não. Como é que eu vou perdoar o seu pecado? Se Deus o rejeitou, quem sou eu para perdoar na Yasodekoma, né, o seu pecado? Fala para mim. Como assim? Deus rejeitou, já era, não tem como voltar atrás, né? Então, enquanto tem vida, né? E nessa época aqui era bem dizer dente por dente. Deus também não poupava, ok? Dente por dente, olho por olho. Então, assim, eu dei a ordem. O povo quis um rei, o povo quis, eu dei. Você... Então vai ser assim, né? Então, a gente vê, né, que a confissão de Saul, né, ela tem, assim, um elemento de autojustificação, de atribuição da culpa, né? Ai, foi o terceiro, foi os soldados, tal. Nunca ele assume o seu erro, né? Ele tenta justificar sempre as suas ações, colocando em outrem, né? E aí ele diz assim, volta comigo, né? Mas por que se voltar? Porque ele não queria voltar sozinha, né? Pra não ver ali que havia tido um rompimento entre ele, né? E o sacerdote, né? Hassorebidekomanai, porque era algo assim que ele ia ficar... a sua autoridade como rei ia cair muito, e realmente caiu, né? Então, porque você sabe que as coisas de Deus não, né? Diz assim, Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou-o como rei. Pronto, igreja, é muito sério, né? Às vezes, né? É muito rejeitou a Deus. Eita, Deus. Rejeitou a Deus. Não, volta comigo, né? Ele disse assim, não voltarei com você, né? Esse não aqui é muito forte. Volte comigo, não voltarei. Então, aí diz assim, quando Samuel se virou para sair, Saul rasgou, agarrou a sua barra do manto dele e o manto rasgou-se, né? E ele puxa, não vai, Samuel. Aí o manto rasga. Quando o manto rasga, igreja, aí a coisa fica feia pro lado dele. Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor que você. Agora, você pensa para um narcisista, né? Ouvir alguém melhor que você. Gente, quebrou ele. Alguém melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é o homem para que se arrependa. Então, a gente fala, as pessoas falam muito essa fala, né? Aquele que é a glória de Deus não é homem para que mente, nem para que se arrependa. Mas tem toda uma história, igreja. Deus, ele havia dado uma ordem para Saul, né? Às vezes a gente tem muitas falas aqui, né? Que já virou, vamos dizer assim, figurinha carimbada, né? Mas a glória, o título de Deus, né? Deus, ele não dá glória. Então, assim, e ele, quando ele vai, né? Quando ele vai lá no 12 de madrugada, né? Ele quer o quê? A glória para ele. E não para Deus, né? Então, é algo bem cruel, né? E ele acaba se dando muito mal. Então, Deus, né? O que ele fez, ele se viu assim, o sentimento dele foi, vamos dizer assim, foi magoado, foi machucado, né? E Saul repetiu, pequei, agora honre-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo para que eu possa adorar a Deus. Já era, não tem, cara, tem coisas da minha na sua vida, ainda mais nessa época não tinha assim aquele arrependimento, né? Hoje, enquanto tem vida, tem arrependimento, né? Se Deus deu algo para você, você pisava na bola, nossa, era a sentença total, não tem, ai meu Deus, não tem, cara, não tem. E diz assim no 31. Assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Então ele vai, né?
né? E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Ele foi, mas para quê? Para matar Agag, ok? Para terminar aquilo que Saul não tinha feito, né? E Agag veio todo confiante. Ó, como é que Agag veio? Achando que ele era Saul. Agag veio confiante, pensando com certeza já passou a amargura da morte. Não, enganado. Engano de Agag. Engano de Agag. Por quê? Porque Samuel não era Saul, tá? Samuel era homem de Deus. Nayashorebidekomanai. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filho, também a sua mãe entre as mulheres ficará sem seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Israel. Nihashorebidekomanai. Né? Despedaçou a igreja, né? Então, diz assim no 34, né? Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte. Embora se entristecesse por causa dele, ele se entristeceu por causa dele porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei, né? Então, igreja, houve uma história, né, entre os dois. Então, ele ungiu o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei? Foi Saul, então tinha uma história, ele vivenciou, né? Ali de Juízes, saiu do livro de Juízes para a monarquia, ele fazia parte dessa história, né? Então, quando ele volta, né? E quando ele vai ali, ele vai com um propósito ali para destruir Agag, né? Qual era o propósito? Destruir o rei Agag, né? Contra Agag também. E aí, mas ali há uma ruptura entre Saul, né? E Samuel, eles não se veem mais, né? Então, assim, é muito complicado, igreja, né? Então, assim, hoje a gente tá na graça, mas nessa época não, tá? Então, assim, era uma ordem, ok? Enquanto Deus hoje, na Yasude Komana está, a presença do Espírito está sobre mim, sobre você, a gente tem tempo de se arrepender. Mas depois, bye bye, querido, não tem, ok? Fechou o olho e desceu à sepultura, já é. Nessa época que o Espírito era sobre alguém, que Deus escolhia um rei, né, um sacerdote, um juiz, né? E aí acaba o tempo de juiz, fica o quê? Sacerdote e rei, né? Então, o Espírito era sobre ele. Né? Então, e a gente sabe que Samuel, ele foi rei, desculpa, ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi juiz, sacerdote e profeta, né? Desculpa, o Espírito do Senhor era sobre o profeta, sobre o sacerdote, sobre o rei, né? E o juiz, aí nessa época que já era, né? Já tinha passado, porque entrou a monarquia, ok? Preste atenção, né? Nós estamos na graça. É hoje para você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das suas mentiras, dos seus enganos, né? Então, assim, gente, tremendo, tremendo, né? Deus abençoe vocês aqui na paz, gente do céu. Aleluia.